Muito bom dia, meus irmãos. Deus nos abençoe. Que a graça do Senhor seja abundante em vossas vidas. Vocês que têm procurado, lutado para adquirir, conhecerem a vontade de Deus e viver fazendo-a. Nós percebemos que, desde o princípio, as pessoas ignoram deliberadamente a não conhecer e não fazer a vontade de Deus. É muito difícil isso. Eles inclinam-se para um lado e não querem saber. Desde lá no primeiro homicídio, Deus instruiu a Caim, mas ele deliberadamente ignorou as instruções de Deus e preferiu ser um homicida. E isso não terminou na terra. Você pode pensar que o homem tem vontade de conhecer a verdade e obedecer a verdade. Mas a realidade é outra. Desde o Velho Testamento até o Novo Testamento, nós contemplamos esta prática da ignorância deliberada. Querem ser ignorantes. E através da ignorância, então, vêm os erros, por falta de entendimento e de conhecimento. Vem a arrogância, vem as mentiras, vem os enganos. Jó, lá no seu capítulo 21, no verso 14, está escrito: todavia dizem a Deus. Você pode pensar assim, mas dizem a Deus? Sim. E quando eles não recebem a palavra de Deus, eles estão dizendo a Deus que não querem que Ele reine sobre eles, não querem suas instruções. É desta forma. Então veja o complemento. Todavia dizem a Deus: retire-te de nós. Não desejamos ter conhecimento dos teus caminhos. Não é uma escritura um tanto pesada, difícil da gente assimilar. Mas a pessoa é possuída por um espírito tão terrível que não quer saber da vontade do seu Criador, não quer saber dos caminhos que Ele quer que ele ande de forma alguma. Mas Jó está escrevendo, o escritor do livro de Jó, eles ignoram e não querem conhecer os caminhos do Senhor. Dizem: retira-te de nós, não desejamos ter conhecimento dos teus caminhos. Por quê? Mas os caminhos de Deus são tão altos quando a pessoa não deliberadamente rejeita suas instruções para ficar com suas próprias ideias, seus próprios caminhos, andar nos seus próprios pensamentos. Então, vejam que eles estão de alguma forma dizendo isso diretamente para Deus. Não desejamos teus conhecimentos, ter o conhecimento dos teus caminhos. Vamos andar pelas nossas ideias.
pelo que diz o pastor, pelo que diz o profeta, pelo que diz a profetisa, o profeta, e assim sucessivamente. Cada um faz o seu próprio caminho. Eles deliberadamente não quiseram ouvir os conselhos de Deus. Zacarias capítulo 7, 11. Eles, porém, não quiseram atender e me deram o ombro rebelde, taparam os ouvidos para que não ouvissem. Sim, fizeram seus corações duros como diamante, para que não ouvissem a lei, nem as palavras que o Senhor dos Exércitos enviara pelo seu Espírito mediante os profetas que nos procederam. Por isso veio a grande ira do Senhor dos Exércitos. A grande ira do Senhor virá também sobre todos aqueles que hoje viram as costas às instruções do Senhor, endurece os seus corações como diamantes, para não ouvirem as palavras que o Senhor dos Exércitos tem enviado. Está escrito. Eles dão muita atenção a alguém que chega e traz uma coisa nova, uma profecia, uma pessoa que levanta ali, um irmão, outro que... profecias para o Brasil, profecias para o fim do mundo. Tudo errado, tudo que vai acontecer, que virá a acontecer, está escrito. Então, chega a época do Natal, nós encontramos aí tantas pessoas falando: Jesus não nasceu 25 de dezembro, Jesus não sabe, ninguém sabe a data que Jesus nasceu. Então vejam bem, o dia do nascimento de Jesus, tão quanto o dia da sua segunda vinda, ninguém soube, ninguém sabe, e só saberão aqueles quando chegar o dia. Todos os que se arriscaram marcando datas, dia, meses, anos, mentiram, portanto são mentirosos. Mas eles não querem o que a Bíblia diz, querem o que levanta ali um grande homem com um dom de cura, então cai todo mundo daquele lado e não quer saber o que diz a Bíblia. Gente, é tão simples, a vida cristã é tão singela, é tão fácil. Por que esta confusão toda? Por que não olhar o que está escrito, fazer o que está sendo ordenado, deixar de fazer aquilo que não se deve fazer? É tão difícil isto, tem que surgir tantos doutores, mestres e não sei o que mais, tantas autoridades eclesiásticas. Tudo para enganar, esse fruto do engano do inimigo. Você quer ser feliz? Obedeça a palavra de Deus. Alguém falou algo, não tem concordância com as Escrituras? Não tenha medo, você fica com medo de perder. Que medo é esse? Que temor de obedecer a Deus? Você não tem medo de desobedecer a Deus para obedecer um homem? Olha, você tem medo de desobedecer o que um homem que se diz profeta falou, acha que aquilo é uma aberração, aquilo é uma blasfêmia? Não. A blasfêmia é quando você pisa nas palavras de Deus, os ensinos de Deus, do que o Espírito Santo fala através da Bíblia. Qualquer coisa que vir hoje que não combine com as Escrituras é maldição, é anátema. Não tenha medo, está escrito. Mas se você deixar o seu coração endurecer para a Bíblia e querer ficar com a maior igreja, a mais antiga, o que mais faz milagre, o que mais arrebata gente, o que mais tem dinheiro, você vai se perder juntamente com a multidão. Olha, Mateus capítulo 13, verso 15. Pois o coração deste povo está endurecido,
e ouviram de mau grado com seus ouvidos, e fecharam seus olhos para que não vejam com os olhos, ouçam com os ouvidos, compreendam com o coração, se converta e eu os cure. Vai ficar sempre buscando, tateando, buscando alguma coisa nova. Tudo é novo para aquele que é nascido de novo. Não tem essa questão aí de que agora vai ser tudo diferente. Não, o homem vai continuar com seu coração endurecido. As maldades continuam, as mentiras continuam, os enganos continuam, os roubos continuam, os assassinatos continuam, os sequestros continuam, a desonestidade continua, a injustiça continua, até o final desse sistema que rege a humanidade hoje. E é todo lugar que você for, a polícia tem que estar em cima, a corrupção está corroendo, a justiça é corroída como gangrena, o dinheiro é quem manda, quem tem mais é que leva. Não importa se aquilo é dele, se não é, mas os corações estão endurecidos deste povo. Bem-aventurada a nação cujo Deus é o Senhor. Qual nação que o Deus dela é o Senhor? Diz para mim. Quer dizer que Deus é o Senhor do Brasil, que esse tanto de prostituição, de mentira, de roubo, de falsos ensinos, de falsos pastores, de falsos profetas, de falsos mestres. Como vai ser isso? É um reino falido de Deus? Olha, Deus não tem um reino falido. Ele está reinando hoje, sim, mas em indivíduos. Aqueles que o recebem como Senhor, Rei, em indivíduos, não na nação. Esta confusão toda, essa mentirada, é uma internet de mentiras, de tantos ensinos mentirosos, de tantos enganos, e as pessoas assombradas, assombrando o povo, mas porque os corações foram endurecidos, para não dar ouvido à palavra. Você tem dado ouvido? Você tem dado crédito à palavra de Deus? Tem procurado obedecer ao que as Escrituras dizem? Não é um legalismo diabólico que é fora da Bíblia também, massacrante, uma falsa santidade exterior. Agora, quando a gente diz que a santidade exterior não é nada, não quer dizer que os santos não têm santidade, eles têm. Eu digo a hipocrisia que engana as pessoas com palavras mansinhas, com gestos e coisas e ensinos diabólicos. Por quê? Eles não se importam em ter conhecimento de Deus. Eles se entregam a um sentimento pervertido para fazerem coisas inconvenientes. Nenhum cristão, nenhuma mulher cristã, um homem cristão vai fazer coisas inconvenientes. Não convém. Então não vai fazer. Paulo, escrevendo aos Romanos, ele diz no capítulo 1, verso 28, e como eles não se importaram de ter conhecimento de Deus, ele os entregou a um sentimento pervertido para fazerem coisas inconvenientes. Deus entregou eles a um sentimento pervertido, imundo, corrupto, injusto. Isso é só lá na política. Não, é dentro das igrejas. Injustiças, fanatismo, idolatria, mentiras. Cada igreja tem que ter o seu ídolo, como já falamos aqui. Os brahmitas têm Brahma, os budistas têm Buda, os maometanos têm Maomé, o outro tem um fulano, o outro tem um fulano. Os cristãos têm Cristo. Se você tem algo entre você e Cristo e a palavra, se você acredita nessa asneira, nessa mentira, nessa idolatria de que a Bíblia sem mensagem é uma lâmpada apagada, você é um idólatra nesta mensagem enganosa, diabólica.
Você acredita nisto? Fuja disto, saia disto, fique só com a palavra. E como eles não se importaram, não se importam de ter conhecimento de Deus, então o que acontece? Deus os entregou a um sentimento pervertido, se tornaram corações duros como diamante. Lá no tempo de Israel também desfizeram isso. Fizeram seus corações duros como diamantes, para que não ouvissem a lei, nem as palavras que o Senhor dos Exércitos enviara. É hoje também, então ficam com seus corações endurecidos, acreditam em mentiras, em falsidades, em coisas que não batem com as Escrituras, mas não acreditam na Bíblia. Carregam a Bíblia para condenação, não acreditam. Não carregue a Bíblia para condenação, meu irmão, minha irmã. Carregue a Bíblia se você realmente a respeita, ama e procura obedecê-la conforme deve ser. Tenha o Senhor Deus como seu rei, o reino dele no seu coração, te dominando, fazendo de você um verdadeiro servo, uma verdadeira serva. Em nome de Jesus Cristo, que este Deus Todo-Poderoso olhe para o seu coração e possa te ajudar, nos ajudar a sermos corações maleáveis, prontos para receber as suas palavras. Dê saúde aos seus nervos, à sua mente, ao seu coração, a todo o seu sistema. Vida abundante. Trabalhe honestamente, ganhe o seu pão, viva com Deus. Em nome de Jesus Cristo, amém.